De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, para esse segundo bloco. Vamos falar um pouquinho de Ponte Preta. A Ponte também que tem um compromisso chato. Vai pegar o Oeste fora de casa. Lógico que é um jogo de afirmação novamente. É o que nós falamos na outra rodada. Vem de um 3-1 em casa, se autoafirma lá em Ribeirão. Não se autoafirmou, pelo contrário, tomou 4. Aí vem para casa, enfia 3-1, vai para fora de novo. Jogo de autoafirmação? Interrogação. O Kleiner falou que a vitória foi uma vitória maiúscula, essa vitória. Né? Ah, mas maiúscula. Mas aí tomou uma derrota maiúscula. Não é? Aí fica um ponto de interrogação. Como é que vai ser? Será que joga agora dessa vez ou não? Porque tá nítido que em casa é uma coisa, fora tá sendo outra. E olha que o time do Botafogo de Ribeirão não é tudo isso não. O Figueirense só não ganhou porque foi incompetente na hora de bater o pênalti. Verdade. Porque teve muito mais chance de fazer, teve um gol cara a cara embaixo das traves que o menino, até pela circunstância, acabou errando. Mas poderia ter perdido por 2-0 fácil o Botafogo em casa. Eu acho que o problema na Ponte, Guina, é principalmente, assim, a afirmação dos jogadores titulares. Sim, né? claro. O Kleiner fez uma mudança de 5 jogadores para esse jogo, por causa do jogo contra o Botafogo. E foi uma coisa que eu fiz esse comentário, inclusive, porque eu achei o time do Cuiabá muito, mas muito abaixo. Pelo menos no jogo aqui. Não veio jogar no e logo depois, né? Perdeu em casa também. Perdeu em casa também. Então eu achei um time assim muito limitado. Né? Na minha visão no jogo contra a Ponte. Concordo contigo. Eles conseguiram dar um chute no gol o jogo inteiro. Então, assim, ao meu ver, foi o que eu comentei. Eu falei, não vamos tirar parâmetro desse jogo do Cuiabá. Vamos ver esse jogo fora de casa contra o Botafogo. E aí deu no que deu. Pau. E foi vergonhoso. Poderia ter sido até mais. Poderia ter sido 6 por baixo. Então, assim, e o Kleiner tentando achar um time ideal, né? Com 5 mudanças. Né? Aí depois do jogo ele até falou que, mediante as viagens, jogo em cima de jogo, de repente algum jogador vai cair de rendimento e ele precisa estar atento nesse ponto. Mas não 5 jogadores. Não, 5 é muito. Né? Porque qual que era a intenção do Kleiner? Era a hora, quando ele ganhou do Cuiabá em casa... Manter uma base, treinar essa base. Perfeito. Acabou. O que aconteceu? Tomou e aí? Um vareio. Aí o cara fica aquele ponto de interrogação na cabeça. Falou, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. Precisou fazer alguma coisa, mudou. O time da Ponte fez um jogo, vamos lá, pro gasto, para ganhar. O Londrina criou uma dificuldade grande. Mas também é um time tecnicamente fraco para a série, né? Eu acho assim, eu até gostei o número 10 bom, o número 9, um jogador de movimentação que tanto que fez o gol. E assim, e a Ponte vindo naqueles mesmos erros, né? Passe, errando muito. O último passe não encaixa. O Vico, o Mineiro, o Lucas Mineiro, um cara que foi importante na vitória em casa. Acertando muito passe. Né? Então, assim, e o Cajá que fez a diferença, né? A qualidade do Cajá, ele bem fisicamente, foi um jogador que roubou bola até dentro da área da Ponte. Foi um jogador, assim, que pra mim fez a diferença nesse jogo contra o Londrina em casa. Por isso que é esse ponto de interrogação no jogo do sábado, no jogo de sexta-feira. Será? O que o time da Ponte Preta vai mostrar contra o Oeste? E depois desse jogo, a resposta ficou grande com o Cajá e com o Roger, né? Então, até vinculando gols deles juntos, né? Que fizeram 100 gol pela Ponte já. E o Diego Renan falou que agora na Ponte, a partir desses jogos que está perdendo, uniu mais o grupo e agora tudo olho no olho. Então, ambiente tranquilo no vestiário. Porque antes não era? Então, antes não era? Então apontou o dedo na ferida? É engraçado que depois situação? que tem uma vitória que é boa, tudo dá Entendi. uma então tinha alguma coisa. Suscitada, alguma coisa tinha diferente. Às vezes por uma declaração, esse é tão... Então... uma situação... Guina, tem se criado um ambiente ali na Ponte, assim, meio... O próprio volante que saiu agora, como é que é o nome dele? Me fugiu o nome. Que entrou o Washington no lugar dele. Que vinha jogando até bem. Mas o que acontece? Parece que os rumores que tem ali é que tá tendo jogou no ventilador muita conversa, jogou algumas situações assim, não ficou só no vestiário. Então, assim, se criou uma situação um pouquinho complicada dentro da Ponte, logo após a partida do Botafogo. Então, assim, a gente não sabe a realidade dos fatos, né, Guina? Do vestiário. Mas a gente sabe que alguma coisa não claro andava e não anda não saudável anda ainda dentro da Ponte, né? Porque essa oscilação que está tendo dentro do campeonato
é uma situação que, tanto que depois da derrota falaram, pô, o Jorginho tinha muita gente questionou que o Jorginho tinha os jogadores da Ponte na mão, mandaram o Jorginho embora e o Kleina já não está conseguindo ter os... Então, assim, se criou esse ar que a gente não só quem está dentro do vestiário consegue até porque falar melhor. Os jogadores têm que entender o seguinte, Edinho Campos, experiente repórter como e amanhã vai estar participando com a gente, ele pode falar sobre isso. Ele acompanhou muitos elencos, foi repórter de grandes clubes em São Paulo, muitos elencos que os jogadores se odiavam, mas dentro de campo resolviam. Então os jogadores têm que pôr na cabeça o seguinte, você não precisa dar beijinho um no outro, você precisa jogar bola. Quando entrarem em campo, tem que ir em prol do clube. Não precisa ir almoçar na casa de ninguém, não precisa ir jantar na casa de ninguém, não precisa dar beijo, não precisa convidar ninguém para ir para sua casa. Mas a partir do momento que eles todos vestem o fardamento para entrar em campo, é em prol de um time. Aí acabou a rusga, acabou as coisas ruins, acabou o disque-me-disque, acabou a frescura. Ali não. Depois do jogo é outra conversa. Se não quiser mais olhar na cara de nenhum, você não precisa olhar. No caso foi o Edson, né? E o Edson. O Edson, volante, que nesse jogo, perfeito, inclusive, estava na reserva, né? Deu algumas declarações aí, já, acho que até na época do Jorginho ele tinha, parece que falou assim a verdade, né? Vamos dizer assim. E você sente que ele falou assim com uma certa inocência. Inocência até, falando de coração realmente o que ele achava. Né? Fizeram uma pergunta para ele e ele foi claro. E assim, e isso aí é assim, com resultado bom, as pessoas esquecem. Quando começa a vir os resultados ruins, as pessoas começam a resgatar as coisas que são faladas. Esse que é o problema, né? Quando tá tudo beleza, igual você falou, né? Quando tá ganhando, né, Guina? Pô, mil maravilha. Quando perde, aí já vem falar, mas tá tendo isso, mas tá tendo aquilo. Coisa que ninguém sabia que começa a ser exposto. Mas o Diego falou hoje, pela manhã, na entrevista, que agora é tudo olho no olho. O ambiente está tranquilo no vestiário. Se é tudo no olho, é porque tinha alguma situação que estava incomodando o elenco ou alguns jogadores importantes. Eu espero que seja mesmo, porque o 4-1 contra o Botafogo deixou uma imagem muito negativa desse time. Uma mancha, né? Se for muito negativa. Então, ou partem para cima agora e todos unidos em prol de algo a mais, porque ficar patinando, onde está patinando, 8ª, 9ª, 10ª, 8ª, 9ª, 10ª, não vai a lugar nenhum. Então, o que realmente o time quer? Quer ascensão? O que a diretoria está dando de respaldo? Querem isso daí? Então, vai ter que chegar junto ali e cobrar no vestiário algo a mais deles. Ou tratar a ferida, ver onde está errado para resolver o mais rápido possível. Quem quer a ferida? Então, essa elimina. detectação, né, estamos já praticamente aí no meio do segundo turno. Já deveria ter sido feita, né? Então, será que isso está sendo só de agora? Não, claro que não. Pela oscilação que teve. Então é aí que está o problema, né? Aí a gente fica aqui buscando, por que a Ponte oscila tanto? Por que o treinador não consegue manter um time? Por que os jogadores que foram contratados não dão resultado? Foi jogador que fora era um jogador... Vingou e aqui não. E aqui, Então, assim, é complicado. Então, um exemplo rápido é o Marquinhos, que está jogando no Banco do Bragantino, que na Ponte não encaixou. Na verdade não é o Marquinho. É o Marquinho, que é o Marquinho. É o Caio, Não, é o Marquinho. Do Bragantino. É o Marquinho? É o Marquinho, 10. Tá bagunçando, deu uma gaia. Não, inclusive o Bragantino comprou ele, o Red Bull comprou uma parte dele da Ponte. 2 anos, É o Marquinhos. Mas é uma situação complicada. Então, esse jogo, mais uma vez eu repito, é o jogo da interrogação. Eu espero que na segunda-feira nós estejamos aqui comentando uma ascensão técnica do time. Porque se ficar nessa coisa, sai fora, toma pau, vem em casa, ganha. Sai fora, toma pau, vem em casa, ganha. E todos questionando por que o time está oscilando assim, o Gilson vai ter que dar um jeito nisso. E assim, isso saindo da boca dos jogadores, né? Esse tipo de situação. É mais complicado. Do Diego Renan, que é o capitão. Não é à toa. Que é o capitão da Ponte. Aí é onde a gente começa a se questionar. Não foi na inocência. Não, dessa vez não foi. Aí ele já colocou uma situação. Que é um ponto, né? olho no olho, assim, quando você briga com uma pessoa, você não olha na cara dele. Então, assim, algo tinha errado. Porque, na verdade, na minha época, perdeu o jogo, quebrava o pau ali mesmo. É lógico. Ganhou o jogo, tinha quebra-pau também. E isso, quando ganhava de muito, ainda tinha quebra-pau. Então, assim, a cobrança era na vitória, na derrota.
Por isso que... A cobrança é normal, né? Normal. Mas, Odilei, hoje em dia a gente não vê tanto essa cobrança. O Roger, quando chegou na Ponte, uma das virtudes do Roger era que ele cobrava, você hoje já vê o Roger mais... Ele está brigando mais com o adversário e com o juiz do que propriamente cobrando porque praticamente ele foi engolido pelo sistema. Era uma andorinha só. Entendeu? Ele foi engolido pelo sistema. Aí fala, será que... Então. Ou então alguém chegou ao Roger, pega leve segura aí, porque... você tá falando... Dá uma seguradinha, como diz. Dá uma seguradinha. Então, complicado. Também acho. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, após 27 rodadas, o Bragantino é líder com 54 pontos, Atlético Goianiense com 46 e Sport também 46. O Ameriquinha já assumiu a quarta colocação com 41, ao lado do Paraná também com 41. Coritiba é sexto com 40, Botafogo sétimo também com 40. Na oitava colocação, você vê como que uma derrota e um empatezinho, às vezes, é complicadíssimo, né? O Botafogo era quarto colocado, passou uma, já caiu para sétimo. E aí foi engolido por Paraná e Coritiba e América. 3 clubes de camisa que já disputaram o Série A do Brasileiro, já engoliram. E agora, eu sempre falo isso, de um certo momento do campeonato para frente, os times de camisa, os times que já tiveram a passagem por Série A, a tendência é engolir o restante. Por isso que você não vai ver mais Operário, você não vai ver mais Cuiabá brincando ali em cima, você não vai ver mais CRB brincando lá em cima, não vai ver mais. Daqui para frente, como a gente diz, é um campeonato para os homens de verdade. E o Curitiba tem um jogo a menos, né? Então. Contra o Cuiabá, que não sei até hoje por que não teve esse jogo, né? Aí nós temos o CRB na oitava, com 39, a Ponte vem logo na sequência em nono com 38, está na hora da Ponte reagir, em décimo Operário com 36, mesmo número de pontos para o Cuiabá também 36. O Brasil de Pelotas é 12º com 34, Oeste na 13ª com 33, Guarani é 14º com 32, o Londrina é 15º com 31, Vitória com 29 já saiu da zona de rebaixamento, isso é importante dizer. Vila Nova, que com a vitória do Vitória, que redundância legal, né? Vitória do Vitória, assumiu a posição dele, está o primeiro da zona de rebaixamento também com 29, o Criciúma 18º com 28, aí com 27 o São Bento e com 24 pontos o Figueirense. Final de semana, o Tribunal de Justiça, né, havia tirado 3 pontos do Figueira, só que na segunda-feira, um dia depois, a CBF falou que não tiraria os 3 pontos do Figueira. Ai, meu Deus, que situação, né? Porque se tira os 3 pontos, o campeonato iria ser paralisado. E uma paralisação da Série B do campeonato agora na reta final ia ser prejudicial para todo mundo. Não, para todo mundo não. Então eu acho que usou bom senso. Vou falar uma coisa para você, o nego ia perder muito dinheiro. Então, a verdade é essa. Bom senso da CBF em não tirar, até porque essa situação não foi provocada por jogadores, foi provocada por uma administração problemática que tinha o Figueirense. O dinheiro em caixa não pagou, forjou a situação, né? Forjou. Então, eu acho que teve um bom senso. Analisa depois isso, depois do campeonato. Pune quem tem que punir. Mas o time não poderia ter perdido 3 pontos. Não foi uma situação ali que os jogadores deixaram de entrar em campo e fizeram. Não foi bem assim. Uma situação muito complicada. Guina, assim, o único problema, né, que pode ter essa situação de não ter perdido os 3 pontos é de uma situação futura de uma outra equipe, né, querer fazer da mesma forma. E aí se atribui, mas o Figueirense não tiraram. Então, mas Jacob, é diferente porque assim, o que teve na situação é que a empresa burlou o sistema, vamos dizer assim. Odilei, então, assim, a empresa tomava conta do quê? Do clube de futebol Figueirense, cara. Sim, mas isso aí não isenta. Aí eu discordo de vocês. Isso não isenta eu discordo totalmente de vocês. A responsabilidade, quem que é o presidente do clube? Ali é uma gestão do futebol, mas quem que é o presidente? Quem responde pelo clube é o presidente. O presidente. Entendeu? É o presidente. Ela que colocou a empresa lá. Ela colocou. Ela deu canetada lá. Ele foi lá e assinou. A responsabilidade é dele. Então, é isso, Guina, que as pessoas hoje têm muita promessa dentro do futebol. Sim. Que o cara chega, eu vou dar isso, vou dar aquilo outro, vou fazer isso. Tem que analisar antes de fechar. Cara, faz um pente fino, porque, cara, 90% desse futebol brasileiro só tem picareta. Só tem pilantra mesmo. Só tem nego querendo tirar proveito dos clubes. Isso é verdade.
Todo mundo fala que clube não dá. Não dá o quê? Lógico que dá. Não dá e ninguém quer largar o osso? Como que pode isso, Guina, né? Não dá, mas ninguém larga o todo osso. mundo quer entrar, né? É brincadeira. Fala assim, só dá um anúncio, fala assim, os principais clubes brasileiros estão vendendo, você vai ver como que chove nem querendo comprar. E o maior problema do nosso futebol brasileiro hoje é o seguinte, tem muito nego pagando pra jogar. Lógico essa é a que tem, realidade, lógico principalmente que tem. nos times pequenininhos. Lógico que tem. Entendeu? Concordo a verdade com é você. essa. Então, Isso é assim, verdade. Guina, a gente tem que parar um pouquinho com essas coisas. Se é pra punir, tem que punir, porque o presidente, ele tá à frente da instituição figueirense. Quem fechou essa parceria foi o presidente do clube. Aí tá bom. Aí agora vai um outro clube lá, um Avaí da vida, depois faz a mesma coisa. Não, mas Não vai punir porque é o Avaí. Aí eu vou te falar. Aí abre parâmetro para outros vir. Precedentes, né? Abre para outros picareta do futebol vir fazer a mesma coisa, cara. Não pode. Tem que ser rígido nesse sentido, Guina. Principalmente para os aventureiros do futebol parar de falar, não, eu não vou entrar aqui porque eu tenho responsabilidade. Se eu entrar, depois eu não vou conseguir cumprir, aí o bicho vai pegar. Pô, aí é brincadeira. E outra, você vai ver lá, a situação do clube lá, você vai ver, levantar a empresa tem 3 mil reais de... A empresa não tem um fundo, patrimônio, não tem nada. Como é que o cara vai fechar uma parceria com a empresa dessa? Acho que antes de fechar uma parceria, cara, deposita aí R$1 milhão na conta do clube, se caso quando vocês saírem, vocês levam esse dinheiro embora que é seu. Mas do contrário, você vai depositar e vai ficar em juízo lá. Perfeito. Se vocês saírem, eu vou usar esse dinheiro para tocar. Vocês têm isso tudo mesmo que você está prometendo? Então tá bom. Então deposita R$1 milhão em juízo isso. na conta do clube, ninguém vai mexer porque está em juízo. Se vocês saírem e não cumprirem com o acordo, vocês resgatam o dinheiro. Se não, vai ficar lá e nós vamos tocar depois. Pronto, e a mesma coisa, tem o outro lado, Guina. Às vezes tem pessoas sérias querendo trabalhar no futebol, aí pega um presidente que é picareta, eu sei. Entendeu? Quer pro bolso, né? Então, uma quer parte colocar pro no bolso. Entendeu? Aí o clube não evolui, os seus jogadores não evoluem. Então o futebol tá mediante a essas situações. Não dá para acreditar, você não sabe em quem você acredita. Não tem como. Quando você tem um empresário honesto, você tem um presidente corrupto. Sim. Quando você tem um presidente honesto, você tem um empresário corrupto. Então é muito difícil, é complicado. Mais um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta rapidinho.